Quando você não quer que esse erro aconteça no seu programa, por exemplo, quando você está fazendo uma busca por alguma chave, e se essa chave porventura não existir, você não vai querer que esse erro encerre a execução do programa inesperadamente. Então existe uma função de dicionários que você pode utilizar para que esse erro não ocorra. Essa função é a função get. d.get, e aí você passa a chave que você quer acessar, certo? Olha só. O que é que acontece? Nada. Não teve nenhum erro. O Python, ele, quando acontece quando existem situações desse tipo, quando você tenta acessar por meio da função get um elemento que não está no dicionário, essa função ela vai retornar none, que é o valor nulo de Python. Se eu tentar acessar d.get passando a como parâmetro, ele vai retornar o valor de A normalmente como se a gente tivesse acessado por meio lá do colchete, da forma que eu mostrei anteriormente. Me retornou 0, certo? Quando eu acessei uma chave que existe. Você pode também colocar um valor diferente, um retorno diferente para chaves que não existem. d.get, eu vou querer o E, e vou dizer, ó, se o E não existir, me retorne menos 1, certo? Então eu vou passar para ele aqui um parâmetro menos 1. Dei Enter. Veja que ele retornou menos 1. Da primeira vez que eu fiz essa chamada do get aqui, ele não retornou nada. Ele retornou none, vazio, nulo. Só que agora eu passei um parâmetro a mais, dizendo, ó, se você não encontrar essa chave, me retorne menos 1. E aí, como ele não encontrou o E, ele me retorna menos 1, certo? Agora, a gente pode também, para que, se você não quiser usar o get, e aí você quer verificar se antes de fazer a chamada aqui, o acesso, usando esse método, por exemplo, essa forma de chamada, você quer verificar primeiro se a chave existe no dicionário. Então, você tem uma função que verifica se uma chave está no dicionário ou não. Essa função é a função hasKey. E aí você chama essa função hasKey e passa como parâmetro para ela a chave que você quer verificar se existe ou não. Eu vou passar aqui o E, certo? Que é o que a gente está brincando agora. Ó, ele retorna false. Está me dizendo que no dicionário D não existe a chave E. Se eu chamar hasKey A, passando A como parâmetro, ele vai me retornar true, né? Porque a gente tem a chave A dentro do dicionário D. True. Eu também posso verificar de uma forma diferente. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, A está em D. Quando você faz isso aqui, a gente verifica muito isso em listas, né? Para verificar se um dado elemento está ou não na lista. Da mesma forma, você pode fazer com dicionários também. Eu estou verificando se A está em D. E aí ele vai me retornar true. Então eu tenho duas formas, ou utilizando a função hasKey, ou utilizando esse A em D. Também eu posso verificar se a chave existe dessa maneira. Agora, se você quer apagar uma chave do seu dicionário, como é que a gente faz, né? Eu tenho aqui, meu dicionário D tem 4 elementos por enquanto. Digamos que eu quero apagar o A, certo? Eu vou deixar B, C e D. Então eu vou fazer o seguinte, del D, e vou passar entre colchetes a minha chave A, que é o que eu quero apagar, certo? Deixa eu consertar aqui. E aí a gente vai... Quando eu faço del, ele vai remover. Remova a chave A e seu valor do meu dicionário D. Então, quando eu for olhar agora D, só tem B, C e D. O A foi removido. Só que ele removeu, simplesmente apagou do dicionário. Se você quer apagar um valor do dicionário, você quer apagar uma chave-valor de um dicionário, mas primeiro você quer obter aquela informação. Por exemplo, apague, mas me devolva. Certo? Você pode utilizar a função
pop. A função pop, você vai passar qual é a chave que você quer apagar. Eu vou apagar o B agora. Ó. E ela vai retornar o valor que estava armazenado, que estava associado à chave B. Antes de apagar, ela retorna e depois ela apaga, né? Então eu vou fazer aqui. Pronto. Com isso, a função pop, ela retorna o valor que estava associado a B e depois ela apaga esse conjunto chave-valor do dicionário. Vou olhar agora D, como é que tá. Só vai ter o C e o D. A gente removeu o A usando a função del, só que a função não, a palavra reservada, uma expressão del, e passou a forma de acesso, de acessar aquele elemento. E depois a gente utilizou o pop, que vai retornar o valor que está sendo apagado. Então, a gente só tem 2 elementos agora no nosso dicionário. Outras funções de dicionários são, por exemplo, a função copy. Eu posso dizer, ó, D2 agora vai ser o dicionário D, só que eu quero uma cópia de D. Se a gente for olhar D2 agora, D2 tem C e D exatamente como o D. Se a gente for olhar D, eles são dicionários iguais. Eu fiz uma cópia. Agora eu vou pegar D2 e vou adicionar A novamente, certo? Vou adicionar A com valor 1. Vou olhar D2. D2 agora é composto por A, C e D. E se eu for olhar D, D continua sendo só C e D. Isso acontece porque a função copy, ela cria um outro dicionário. Ela não mantém a referência para um mesmo local na memória, certo? Ela cria um dicionário em separado. Então, você pode modificar esse novo dicionário criado com a função copy sem ter medo de que aquele dicionário antigo seja afetado. Agora, se eu quiser apagar todos os elementos de um dicionário, eu vou usar a função clear. D.clear vai limpar o dicionário. Se eu for acessar o D agora, ele volta a ser um dicionário vazio, como a gente tinha criado antes.